Louvado seja Deus, amém? Igreja, abre a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 5:8. Quem achou, dá glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó: porque se alguém não tem cuidado, com os seus, principalmente daqueles de sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Jesus, ele fala aqui sobre, Jesus não, o apóstolo Paulo, desculpe, fala sobre o cuidado que você tem que ter para aqueles que estão da sua casa, para aqueles que estão da sua família, mesmo que pareça que a esperança acabou, mesmo que pareça que não tem jeito para essa pessoa. Vou falar uma coisa para você: não se preocupe, tá? Cuide daquele que é seu, ore por aquele que é seu, amém? A família é um presente de Deus para a gente. A família é um projeto de Deus para essa terra. Talvez você olhe, sei lá, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, mas vou falar uma coisa para você: eles são bênção na sua vida. Talvez agora não está sendo uma bênção. Fala, eu não gosto do fulano. Mas vou falar para você: a Bíblia fala que os filhos são uma bênção, são uma dádiva do Senhor. E bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. E o salmista ainda fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, daquele que usa o arco e flecha, sabe? E a Bíblia fala que bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. O que é aljava? Aljava é aquele cesto, aquele saco, sei lá, que coloca as flechas. Aquilo se chama aljava, que o flecheiro pega nas costas aqui. E quando a gente cuida daqueles que é nosso, nós estamos colocando a nossa fé em ação. Mas quando nós não cuidamos, nós estamos negando a fé. A Bíblia fala que de um homem, lá em Lucas capítulo 8, agora eu quero que você vá em Lucas capítulo 8, versículo 40. De um homem que teve esse cuidado. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala que uma coisa bem interessante: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que Deus ia fazer? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez hoje você está assim. E este homem, ele fez tudo esses 4 passos. Ele se humilhou, ele orou, ele buscou e, além do mais, se converteu dos seus maus caminhos. Fala aqui da história da ressurreição da filha de Jairo. Fala assim, ó, versículo 40, Lucas 8:40. E quando Jesus regressou, a multidão lhe deu as boas-vindas, porque todos o esperavam. Ou seja, ali quando Jesus chega, existe uma multidão esperando Jesus, uma multidão. Nisto veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Mas, enquanto ele ia, a multidão o apertava. Que Jairo era? Esse homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga. Ele era um homem de Deus. Ele era um judeu, ele era da nata ali, provavelmente dos fariseus. Ele era chefe. Agora me responde uma coisa: como é que os líderes judeus tratavam Jesus? E tratam Jesus até hoje? Tratam Jesus como fosse um falso profeta, como fosse o falso Messias, como fosse uma pessoa não boa. O que os judeus queriam fazer com Jesus, na verdade?
principais ali, os chefes da sinagoga, queriam matar Jesus. Né? Só existe aqui, se você olhar na Bíblia, que eu me lembre, só existe 2 casos de judeus que fizeram isso, de chefes da sinagoga, de mestres da lei que fizeram isso, que foi este homem Jairo, em Lucas 8, né, e também fala em Marcos também a história de Jairo, e em João 3, quando Nicodemos, com toda a vergonha, chega à noite ainda para falar com Jesus, com total humildade. Só esses 2 casos. Já o restante não, o restante queria matar Jesus, queria exterminar esse homem. É ou não é? Era isso. Mas esse homem, agora imagina, porque esse homem se humilhou de verdade, porque ele era chefe da sinagoga, era ele que pregava a palavra de Deus, era ele que lia as leis para aquele povo, e o homem chega desesperado. Eu não falo de qualquer pessoa, eu falo de um pregador da palavra, um pregador que pregava milagres, que falava das maravilhas que Deus fez do povo de Israel no Antigo Testamento inteiro, aquele monte de milagre. Imagina o homem chegar, se humilhar. Ele fez o que? Se prostrou diante de Jesus, ele se ajoelhou, ele implorou, ele suplicou: Senhor, por favor, salva minha filha, vai na minha casa agora. Às vezes a gente não faz isso. É o primeiro passo, se humilhar. Se humilhar não é se menosprezar, tá? A palavra humilhar vem da palavra humildade. É você agir com humildade. É você reconhecer que sem Jesus você não faz nada. É você reconhecer que sem Deus a gente não faz nada. E realmente a palavra dele fala isso: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não faz coisa nenhuma. E esse homem fez isso. Ele se humilhou, ele foi até o chão. Um cara da nata da sociedade, um homem respeitado, se dobrou aos pés de Jesus. E hoje a gente não tem coragem de fazer isso por aqueles que estão do nosso lado, pela minha mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pela sua filha. Eu falo pelo seu filho e pela sua filha porque você cuidou dele até agora. E você vai deixar o mundo roubar ele? Você vai deixar o diabo roubar? Não deixa não. Foi com muito suor que você sustentou essa pessoa. E realmente, eu concordo, hoje está difícil de criar um filho. Eu penso em ser pai um dia, eu quero. Se Deus me abençoar com um casal, vai ser bênção demais. Mas eu fico olhando e falo: cara, tá difícil. Né? Hoje o inimigo quer roubar o seu filho, roubar a sua filha. Hoje o inimigo quer colocar seu neto para baixo. Você acha que o inimigo quer que a sua família seja unida? Ele sabe que uma casa dividida não subsistirá. O que ele quer fazer? Dividir a sua casa, para que ela faça o quê? Venha abaixo. Mas faça o seguinte: ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu marido, pela sua esposa. Faça o que esse homem fez. Hoje eu estou aqui no altar pregando a palavra de Deus, sendo um evangelista, sendo ministro da palavra de Deus, falando por causa de orações da minha mãe. Porque minha mãe todo dia, toda noite no caso, ela vai de madrugada, vai na minha cama e ora por mim na minha cama. Eu estou deitado, ela pega óleo e me unge. Você acredita que ela faz isso? Eu estou caindo de sono, estou inconsciente lá, ela está fazendo essas coisas. Você vê. Não é fácil. Eu lembro que uma época, no culto da família, sabe o que minha mãe fazia na hora que eu orava pela família? Não era a busca do Espírito Santo, não. Só tinha 2 momentos que ela chorava na igreja. Na busca do Espírito Santo, que ela estava adorando, ela chorava, e na hora que estava orando pela família. Eu olhando para ela, falando: não é possível, por que essa mulher está chorando? Porque não é fácil carregar nos ombros o peso espiritual de orar. Mas eu vou falar uma coisa para você: hoje eu estou de pé por causa disso. E se você quer que sua família esteja de pé, ore por ela. Hoje minha família está
se convertendo por causa das minhas orações, das orações da minha mãe. Olha para você ver. Isso é resultado de oração. Aqui a filha de Jairo estava morrendo. E este homem faz isso. Ele faz as 4 coisas que Deus fala. Ele se humilhou, ele orou, ele buscou e ele se converteu dos seus maus caminhos. Também teve isso. Porque um judeu nunca iria ter respeito com Jesus, mas ele teve. Um mestre da sinagoga nunca iria fazer isso. Reconhecer Jesus, mas ele fez isso. Versículo 49 fala assim, ó. Depois, né, que ele faz isso, aí acontece aquela história da mulher que tinha um fluxo de sangue, vai lá, toca ele e tal e coisa, né? Depois que acaba aquela história, continua a história de Jairo, fala assim, ó, versículo 49. E eles ainda falando, quando veio um homem, um da parte do chefe da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mas quando Jesus ouviu, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Vou falar uma coisa para você: não teme não. Talvez você olhe e fala: não tem jeito mais, não tem jeito mais para meu parente, meu filho, meu familiar. Tem jeito sim. Independentemente se os outros falam: ih, fulano já é drogado, já é viciado. Não se incomode. Não temas. Amém? Aleluia. Não temas. Jesus, ele falou o que? Crê somente, só crê. Jesus mudou você, será que não vai mudar seu parente? Jesus mudou esse monte de gente aqui. Mudou o Jairo, cara. Mudou os discípulos dele. Será que não vai mudar? Né? Mas ele fala: crê somente e ela será salva. Versículo 51. E quando chegando a casa, ele pediu que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos estavam chorando e lamentando por ela. Mas ele disse: não chores mais, ela não morreu, mas dorme. E riram-se de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Por que Jesus fez isso? Falou para todo mundo sair da casa, só entrar o Pedro, o Tiago, o João. Jesus tinha 12 discípulos, só mandou 3. Só autorizou 3 entrarem. E só a mãe e o pai da menina. Por quê? Por causa da falação. Eu não sei, mas provavelmente Jesus nunca tinha ressuscitado uma pessoa. De certo, foi a primeira pessoa. Jesus ressuscitou, na verdade, 3 pessoas. Essa menina, o filho da viúva da cidade de Naim e Lázaro. Só. Né? Que está relatado, né? Imagina, fulano vai lá e chega, né? O próprio discípulo: olha, não vai dar certo esse negócio não. A menina está morta, você está vendo, todo mundo está chorando. Todo mundo está rindo do Senhor aí. Para com isso. A maioria das vezes a gente perde a nossa fé por causa do ouvir. Por onde que vem a fé? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você sabe se a palavra que você está ouvindo é a palavra de Deus? Se ela causar fé em você, é a palavra de Deus. Se causar incredulidade, é a palavra do diabo. É simples. A palavra do diabo nunca vai causar fé, mas a de Deus vai. E Jesus, ele falou: entra aqui vocês 5. Pegou a menina, né? Porque aquelas pessoas riam, choravam, né? Riam de Jesus, zombavam de Jesus, porque sabia que ela estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-te. E então o espírito voltou imediatamente e levantou. E ele mandou que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes mandou que a ninguém dissesse o que sucedera.
porque Jesus ainda não tinha se revelado como Messias, né? Então por isso que você vê quando Jesus fala, não conta para ninguém que fiz isso, tá? A primeira vez que ele se revela mesmo como Messias foi lá no poço de Jacó, para aquela samaritana. Ele chega na samaritana e fala, esse Messias que você fala, eu sou ele. Mas eu quero falar para você, este homem, ele fez uma coisa que nenhum mestre da sinagoga faria. Ele se humilhou perante Jesus. Se ele fosse um homem extremamente religioso como os demais, ele não faria isso. Porque hoje a religiosidade faz que a gente se afastamos de Jesus. É ou não é? Hoje a religiosidade faz que a gente faz o quê? Não vou falar com fulano não, porque eu sou santo. Não, a Bíblia fala que... Porque presta atenção uma coisa para você. Você é uma pessoa que serve para contagiar as outras pessoas. Você é uma pessoa não para ser, como que eu vou falar, para ser influenciada. Você não é uma pessoa para ser influenciada, mas você é uma pessoa para ser influenciador de outras pessoas. Qual que é a verdadeira religião no caso, que a Bíblia fala? É cuidar dos órfãos e das viúvas no seu momento de dificuldade, cuidar daquelas pessoas e não se corromper com este mundo. Quando você faz isso, você está fazendo a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião que a Bíblia fala. Jesus não veio fazer uma nova religião. Talvez você fique falando, não, mas no Salmos 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, é ou não é? Concordo. Quando você não anda com essas pessoas, quando você faz isso que Jesus falou aqui, mandou todo mundo embora, para eles não ser contaminados, ok. Quando você não se detém, quando você não cai, ok, beleza, é isso que ele quer. Mas Jesus, ele quer que você influencie outras pessoas. Você não é uma pessoa para se contaminar, você é uma pessoa para purificar as outras pessoas. Você pode reparar lá em Mateus 8, Jesus desce do monte, né? Ele estava dando aquele sermão da montanha, chega um leproso, se prostra até ele. O que o leproso fala? Senhor, se o Senhor quiser me purificar, me purifica. Jesus toca no leproso, tá? Ninguém podia tocar no leproso, porque quem tocasse no leproso ficava impuro, não é? O que aconteceu quando Jesus tocou no leproso? Jesus não ficou impuro, mas a pureza de Jesus passou para o leproso. É isso que acontece com você. Quando você toca nas pessoas, quando você entra no ambiente, você muda o ambiente. Isso se você estiver com Jesus. Quando você entra na sua casa, chega na roda dos seus familiares, talvez você não é uma pessoa criticada, uma pessoa zombada, talvez você é a ovelha negra da família, mas você, através de Jesus, assim como Jesus purificou o leproso, através de você, você vai purificar a sua casa. Assim como a sua família espiritualmente está morta, e Jesus ressuscitou a filha de Jairo, da mesma forma a sua família será ressuscitada. Aqueles que estão afastados voltarão. Aqueles que estão caídos, eles se erguerão. Se eu não me engano, Isaías 61, né, que fala que... Deixa eu só ler rapidinho. Para que Jesus veio nessa terra? Isso mesmo. Diz assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, né? E ungiu-me o Senhor, e para me levar as boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e aos presos a liberdade do cárcere, e a proclamar o ano da boa vontade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, que seria o dia que Ele vai voltar, para consolar todos os que choram, para ordenar aos aflitos em Sião diademas em lugar de cinza, ou seja, uma coroa em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de luto,
manto de louvor, ou seja, vestes de louvores, em lugar de espírito abatido, e serão chamados árvores da justiça, ou carvalhos de justiça, sei lá só, plantados do Senhor, para a sua glória, e reedificarão as ruínas antigas, e reerguerão os primeiros assolamentos, né? Aquilo que foi assolado, destruído, e restaurarão as cidades arruinadas e os escombros de muitas gerações. É para isso que você foi ungido. A palavra ungido quer dizer escolhido, separado para Deus. E Jesus veio fazer isso aqui nessa terra. E Ele falou que nós vamos fazer as mesmas obras, e obras maiores. Maiores. E é para isso que você veio. Jesus quer fazer essa grande obra na sua família, Ele quer fazer essa grande obra na sua casa. E o que a gente precisa fazer é o que Jairo fez: se humilhar perante Jesus, reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Não é porque nós somos homens e mulheres de Deus que nós não temos problema na nossa casa. Nós temos. Eu tenho. Mas é por causa de Jesus que eu sou fortalecido. E é por causa de Jesus que a nossa família será mudada, será transformada. E é por causa de Jesus, por causa das orações que nós estamos fazendo, que a nossa família será salva. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Pense agora na sua família, naquele parente seu, naquele seu familiar mais problemático, naqueles que estão dando problema para você, que para você é uma vergonha, que você quer até que ele esteja aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, servindo ao Senhor, que até estava afastado. Pai querido, eu te peço agora que o Senhor visite os nossos familiares, visite a nossa casa, entre agora na nossa casa e transforme a nossa família, transforma a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, da nossa casa. Eu te peço, Senhor, que aqueles que estão mortos espiritualmente, que o Senhor ressuscite, que aqueles que estão doentes sejam curados agora. Eu profetizo a cura, a libertação daqueles que estão presos no mundo do vício, lá nas drogas, naqueles que estão na prostituição, naqueles que estão presos, aqueles que estão acamados. Eu te peço agora que o Senhor restaure a saúde deles em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós cremos que a nossa família será restaurada. Nós cremos que nos próximos cultos essa igreja estará cheia, não só dos nossos amigos, não só das pessoas que nós evangelizamos hoje, mas eu te peço também que o Senhor visite aqueles que estão lá na nossa casa, que quando, meu Pai, a nossa família estiver aqui, meu Pai, ela possa sentir a Tua presença, ela possa ser tocada, e muitas pessoas possam aceitar Jesus e se reconciliar. Visite, meu Pai, aqueles que estão afastados da Tua presença, que uma vez estiveram aqui até, e talvez até tenham vontade de estar na Tua presença, mas estão sem forças para voltar. Meu Pai, ressuscite a vida espiritual da Tua igreja, da família da Tua igreja, em nome de Jesus. E quando nós entrarmos em nossa casa, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor entre também, e o Senhor venha reinar ali na nossa casa, e que o Senhor faça a Tua vontade. Repreenda todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito de brigas lá na nossa casa, que todo espírito de divórcio, separação, que em nome de Jesus venha a ser repreendido agora da vida da Tua igreja, em nome de Jesus, e faça que a nossa família a cada vez mais venha a ser unidas, cada vez mais, meu Pai, venha se voltar para o Senhor, que a nossa família venha voltar ao arrependimento e estar, meu Pai, nos Teus caminhos, que nós venhamos se converter dos nossos pecados, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor sare a nossa casa, em nome de Jesus. Amém?